6h30 da manhã, East povo African abençoado, time. no horário da África And we are Oriental. so blessed to be back to the Nós land. estamos tão abençoados de voltar a esta nação. This is a very, very powerful time. Este é um Because this tempo is when muito, we can muito share a little bit poderoso, more porque aqui é quando nós podemos regarding compartilhar um pouco the mais visions of the Lord, a the respeito non-stop das visões do conversations, Senhor, as conversas excuse me, ininterruptas, the non-stop conversations as conversas of the ininterruptas Lord do that the Lord has Senhor, been having que with o the Senhor church tem tido com a for a long igreja time. por muito tempo. Non-stop conversation Conversa throughout. ininterruptas o tempo And todo. so, Então, and all these conversations have been pointing at one e event, todas the estas glorious conversas coming estão of the apontando Messiah. para um evento, a gloriosa And vinda do we have been around Messias. the world with E it. nós We are still temos on the estado journey ao redor do mundo com to isso e ainda announce the estamos na glorious return jornada of the para Christ anunciar o that the glorioso Lord has retorno de shown Cristo us que o Senhor and nos commanded mostrou us to bring to the e four nos ends of the earth, comandou para trazer that aos everybody be 4 given a cantos da chance terra to para que prepare. todos tenham uma chance de se preparar. So, in Então, advancing this conversation, ao we have avançar seen, esta conversa, nós we have seen vimos that it's biblical. There's biblical que é scripture bíblico, que há escrituras that bíblicas promised that the Messiah would come que to take the church. o Messias vai vir para Bible levar a scripture. igreja. Escritura bíblica. Biblical scripture. Escritura That- bíblica. Okay. Okay, so the phone is muted from the radio? Oh, yeah. Up to the Father it's revealed. Lord, send rain upon a dry. Avisem todos, amados. Avisem todos rapidamente. All our sins, please forgive. Give us life that we might live. Let us Praise the Lord, my lords, the mightiest Louvado prophets of the seja o Lord, Senhor, please. poderosos profetas do Senhor. Very well, blessed people. So Muito the bem, muting povo was done in the abençoado. studio to avoid interference with external noise. So we've seen Então, that day nós vimos is que well aquele described in dia 1 é Thessalonians muito bem chapter 4, descrito em 1 Tessalonicenses verses capítulos 13 4, to 18, versículos do 13 ao 18. and also E também other than that cascade a that is cascata most illustrated in that que scripture, ilustra melhor the most esta illustrative escritura, scripture really on the rapture. a escritura que melhor Then, ilustra o You see arrebatamento. also John chapter Você 14 vê verses também 1 João to 3, capítulo 14, versículos do 1 ao promising 3, to o come for Senhor the church. prometendo vir para a igreja. And then E então, we also see 1 Corinthians chapter nós também 15 vemos 1 Coríntios capítulo 15, verses 50 to 57, versículos and then many other 50 a scriptures that I gave 57, e muitas outras recently in a escrituras que eu dei big list, recentemente scripture em uma grande, help you grande describe lista the de rapture of the escrituras church. que te ajudam a And in each descrever of o these scriptures you arrebatamento can da see igreja. E the em Lord cada uma has an destas instruction. So when escrituras you você take the pode ver que o visions Senhor tem uma and the instrução. voice that the Então Lord você is pega speaking as with to visões e me, a voz com a and qual you o line Senhor up with está these falando scriptures, then you comigo, see the e você instruction. alinha com as escrituras, então você instruction the Lord is recebe, giving the você vê a church. instrução que o And you Senhor está find that the dando Lord para a is saying that igreja. the rapture E will você happen descobre in que His o Senhor está imminency, dizendo que o the imminency of arrebatamento His está return. vai acontecer na sua And iminência, that's why in na James chapter iminência do seu 5, retorno. verses 7 to É por 9, isso que em it says Tiago like a 5, farmer do 7 ao who 9, ele diz, patiently waits é for the como o first agricultor que and second rain. pacientemente aguarda pela primeira So e you última should wait for chuvas. the Messiah. Então, assim também você Then at deve the end he aguardar says, pelo Messias. Então, no watch final, your ele diz, Christian conduct, be sober,
Cuidado com a sua conduta cristã, seja sóbrio, vigie, seja cuidadoso em como você executa a sua vida cristã nesta terra, porque o juiz está na porta e a qualquer momento ele pode abrir a porta, ele pode chegar e levar a igreja. E nós vimos também a iminência da sua vinda, demonstrada em 1 João 2, do 28 ao 29, e muitas outras escrituras. Então, o dia e a hora não são conhecidos. E então, nós também vemos que uma das características deste dia que nós estamos anunciando é que os crentes cristãos serão glorificados. Todos vocês estão familiarizados com a visão de 18 de outubro de 2021? Novamente, corpo glorificado, um corpo que é adequado para a eternidade. O corpo glorificado, o corpo eterno. Você vê que este evento acontece na última trombeta, quando você lê 1 Coríntios 15, na última trombeta. E ele diz, o corpo como aquele de Jesus, você vê em Filipenses 3, 20 e 21, você vê em 1 João capítulo 3, versículo 2, Jesus tinha um corpo eterno que não tinha a dor, ou as enfermidades, as doenças, as feridas dos abusos da cruz, da dor da cruz. Tremendo. Que este é o corpo que o Senhor está prometendo para você. Então, Ele não apenas está prometendo para você um corpo glorioso, mas Ele também está te prometendo uma gloriosa eternidade. Então, você vê Apocalipse 21, quando você lê do versículo 1 em diante, que sim, de fato, uma gloriosa eternidade é prometida. Uma gloriosa eternidade. Ele prometeu um glorioso novo céu, uma gloriosa nova terra e uma gloriosa nova Jerusalém. Uma outra característica do dia que nós estamos anunciando é que os crentes cristãos serão transladados, serão arrebatados, transportados da terra para o céu, arrebatados pelo Senhor. Nós vimos como que Jesus, Ele mesmo, foi arrebatado no livro de Atos 1, versículo 9. Enoque foi arrebatado em Gênesis 5, versículo 24. Felipe, em Atos capítulo 8, do 39 ao 40, ele foi arrebatado e transportado. Então, 2 Coríntios 12, de 1 a 4, Paulo, da mesma forma. Então, Apocalipse 4, versículos 1 e 2, João, o apóstolo, é arrebatado até o céu. E então, agora, nessa hora, nós estamos gritando, estamos trombeteando, estamos gritando aos quatro cantos da terra para se lembrarem de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Ele está prometendo que agora é a sua vez de ser arrebatado, porque ele está prestes a chegar e dessa vez é a tua vez de ser arrebatado e transportado até ele. E nós vemos também que toda essa conversa é Deus nos enviando para dizer para vocês que Ele preparou a eternidade no céu para os crentes cristãos. Então, os crentes são convidados para passar a eternidade com Jesus, e é isto que significa, então estaremos com o Senhor para sempre. Os crentes convidados neste evento para passar a eternidade com Jesus. Muito sério. E nós vemos que este convite é bem ilustrado em 1 Tessalonicenses 4, 17. Então, em Romanos 14, versículo 8,
quer estejamos vivos ou durmamos, estaremos com o Senhor. Romanos 14:8, quer vivamos, quer morramos, estaremos com o Senhor. O livro de João 12:36, aqueles que o servem estarão com ele para sempre. 1 Tessalonicenses 5:10, Lucas 33:43, o ladrão na cruz. Hoje você estará comigo no paraíso. Então é um grande convite que o Senhor está convidando o seu povo para passar a eternidade com Ele. A eternidade com Jesus para sempre. Isso não é maravilhoso? E nós vemos outra característica do dia que está sendo anunciado. O Senhor está dizendo que os cristãos, aqueles que são cristãos fiéis, eles devem encorajar uns aos outros com esta maravilhosa profecia que promete que você vai estar no céu. E isto é sério. Você que está me ouvindo, um dia estará dentro do céu. Se você tão somente obedecer isso, ouvir bem, você estará dentro do céu e vai encontrar o seu Deus face a face. Isto é maravilhoso. Então, os crentes cristãos devem confortar-se uns aos outros porque nesta vida você vê muita perseguição, provações, rejeição, abandonos, abusos, zombarias contra os cristãos santos. Entretanto, ele diz: em tudo isso, se você simplesmente se lembrar que Ele vai vir e vai te levar para a glória, se você permanecer firme e ficar agarrado ao Evangelho que você recebeu da cruz e do sangue, então isso deve te encorajar no meio de qualquer que seja a situação, para você estar feliz. É por isso que Romanos 8:17 até o 18, ele fala a respeito de que se você considerar a glória que está reservada para nós, que será revelada em nós, todas as tristezas deste momento, todas as tribulações deste tempo são passageiras e não podem ser comparadas. 2 Coríntios 4:16, embora exteriormente nós estejamos nos definhando, mas dentro de nós estamos sendo renovados a cada dia. Isaías 40:39, 31. Isso é sério. Muito, muito sério. Extremamente. Então, finalmente, você vê uma outra característica que vem deste anúncio que está soando e correndo por 20 anos e mais, que o Senhor diz que a razão pela qual Ele traz esta profecia e nos permite abrir os benefícios de se preparar, os benefícios de entrar no céu, os benefícios de esperar por Ele, é para que agora você deve estar pronto. Que os crentes cristãos devem se preparar, estar prontos e se preparar em todos os tempos para este dia. Isso é sério. Que você agora deve se preparar. Nós vimos Tiago 5, do 7 ao 9, a iminência da vinda dele, como o agricultor que pacientemente aguarda. Mateus 24:32-34, ele diz: o dia e a hora não é conhecido. Apocalipse 3:10-11, ele diz que ele vai te tirar para fora porque você perseverou com paciência. Naquela hora, ele vai te tirar para fora daquela hora que está vindo. Então, essa é a conversa que nós temos tido através do tempo. Porque o Senhor está dizendo que o juízo de Deus está vindo. E o Deus Todo-Poderoso tem que primeiro resgatar o seu povo para que este resgate que eu descrevi para vocês agora, o arrebatamento da igreja. E a razão pela qual ele tem que fazer isso é porque o Senhor Deus tem que diretamente intervir neste conflito perpétuo entre o bem e o mal. Ele tem que fazer uma intervenção direta. Quando Jesus veio, foi uma intervenção direta de Deus. Muito sério. Muitas vezes na Bíblia, Deus fez intervenções diretas. Por quê?
may not para win. que o pecado não vença, não That the enemy prevaleça, may not win. Only para que o Jesus wins. inimigo não vença e somente Jesus vença e And so in prevaleça. the process, the Lord liberates Então, no the earth from processo, o Satan Senhor to take it liberta a back terra de Satanás and para establish a kingdom retomar for de the volta Messiah, e estabelecer o millennial reino estate para o of Messias, Jesus. o estado milenar de Jesus. And then that's a E bridging então, kingdom that este é um delivers the reino que eternal vai ser kingdom of uma God. Very ponte powerful. que vai This is the whole culminar com o eterno paradigm, reino de the Deus. whole Muito picture, poderoso. painting Este é of what todo o we're discussing. paradigma e The todo o prophetic retrato que está timeline sendo with the pintado, kingdom of God a linha Almighty, do with tempo the deep, profético do Deus very rich Todo-Poderoso, cascade of events com that uma are happening riquíssima here and cascata there de on that eventos que journey. estão acontecendo aqui Very e ali serious. nesta jornada. Muito sério. So yesterday we saw Então, that the ontem Lord nós Almighty vimos is saying que o that Senhor this is an Todo-Poderoso important está event dizendo if you que este é consider um the nature evento of the church importante se itself. você But the considerar a churches, própria they're natureza da guests. igreja. They're guests A on this earth. igreja, They're foreigners on elas this earth. são hóspedes nesta terra, They are são strangers, estrangeiros, pilgrims, sojourners. estranhos, And then he peregrinos crowns them, he gives estrangeiros them a nesta more terra. Então ele dignified os name. coroa e ele He lhes says dá um the nome church mais digno. are Ele diz: Christ's a igreja ambassadors. são You are embaixadores ambassadors of de the kingdom of Cristo. God on this Vocês earth. são embaixadores Ambassadors do of reino Jesus. de Deus The Lord nesta terra. exalts you. Vocês são embaixadores He do raises Rei. your O value, Senhor te your exalta e estimation exalta before o teu him. valor. E ele Other than being a strangers, sua estatura diante passers-by, dele, mesmo sendo foreigners, estrangeiros sometimes peregrinos foreigners de today can mean passagem, immigrants, algumas what vezes right, what just significa arrived, imigrantes, or can pessoas also que mean, acabaram de chegar, também refugees pode or whatever. significar But the Lord refugiados, raises it. mas He o raises Senhor, you, ele the te Christians. eleva, os It's a cristãos, good thing ele to be os born eleva. again. É Says uma coisa Christ boa ser ambassadors. nascido de And we novo all know para the ser dignity embaixador with de which Cristo. ambassadors E todos carry vocês sabem a themselves and dignidade que os are embaixadores received in carregam hosting countries. e eles são e como eles são recebidos And we nos saw países that que os hospedam. E nós definition, vimos that que defining esta of the church, definição, that they are esta ambassadors of definição da Christ igreja with the de duty to embaixadores de reconcile Cristo, humanity to God. com a missão de reconciliar a Automatically tells you humanidade that the com church Deus, has another home, automaticamente te diz que the a home igreja tem country. outro lar, We saw tem that very um clearly. outro lar, que é That o she's seu- heavenly. outro país que é o seu lar. And Isso that's diz why que ela é celestial. we saw E é por Philippians isso chapter que 3, nós 20, vimos 21. Filipenses 3, Our 20 e citizenship 21, is in a heaven. nossa cidadania We está saw the no New céu. Jerusalem, Nós all vimos that a Nova promise, Jerusalém, new heaven, que new tudo que earth, foi Revelation prometido, 21. novo céu, nova terra, And we saw Apocalipse the Lord 21. himself promising to take the E nós church, vimos o Revelation próprio 3:10. Senhor prometendo And Revelation levar 6:10, a igreja, then you see there is Apocalipse another group 3, now. 10, 6, 10. Então Another você group vê called que the há outro inhabitants of the grupo earth, agora but the chamado os souls of habitantes da those who belong terra. to God Mas are as now in almas heaven. daqueles que So pertencem heaven a is Deus your agora home. estão no céu. Então o lar, o And that's céu é o why seu when you lar, look a at the sua present day casa. church, Então, quando você and you olha a see how they igreja have deste attempted tempo to settle presente on the earth, e você vê como eles tentaram se acomodar na terra, ai, this is serious. isso é sério. When you look at how the present day Quando church você has olha settled on como the earth, a igreja deste dia that is a presente se tragedy. acomodou na terra, isso é uma That's a tragédia. parallax error. Esse é um erro That's sem paralelos. misidentification. They misidentified Isso, their home. ela They thought this não world is their home. identificou, ela falhou em And that identificar is o the seu awakening lar. the Lord Ela is bringing pensou to que the este church at this hour. mundo é o seu lar. E este é o despertamento And we que o Senhor saw está trazendo para a that igreja therefore, nesta hora. If he's E nós vimos calling you que, portanto, to be ambassadors se Ele to está te represent him, in chamando other words, para serem then he's saying that there are embaixadores certain para attributes he representá-lo, em expects outras you to be palavras. wearing now. Então, ele está dizendo que há certos atributos que Certain ele espera que attributes você that esteja you should be wearing, vestindo certain agora. attributes Certos as you walk atributos here. que você deve estar Faithfulness. manifestando, alguns If you atributos, are really an enquanto você está ambassador andando aqui. Fidelidade, in that se você country, é realmente o embaixador, God's que você está interest on atuando the earth, neste país, governando then you should be os faithful to interesses your de Deus government, na the terra. monarchy, the kingdom. Então você deve the ser republic fiel ao seu that governo, a sent you. monarquia, o reino, a república que te Faithfulness, enviou para humility, cá. love, Fidelidade, There should be knowledge humildade, about amor. the kingdom of heaven Você deve ser and the policies of that kingdom you're bringing fazer here. conhecido o reino do céu e And as políticas the daquele state reino of que the você earth. está trazendo And aqui how what you are carrying e o estado should da transform terra. the earth, the salt of the E earth, como the que light of the aquilo earth. que você
que está carregando transforma a terra, torna-se o sal da terra. Deve fazer conhecido o estado de pecado, os perigos do pecado. Muitas vezes as pessoas dizem que você precisa ter uma comunicação mais efetiva sobre esse assunto. Sim, a igreja precisa saber como se comunicar. E o Senhor diz, simplesmente ante uma vida cristã santa, isso já é uma comunicação poderosa que você tem. Muito poderosa. Simplesmente seja santo. Isso já é uma poderosíssima comunicação. Sabedoria, temor de Deus. Ser honrado, carregando sua vida, sabendo que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não vá corromper o seu corpo com um tipo de nudez nas suas vestes. Também o Senhor exige que nós dependamos dele, confiemos nele, para que ele possa confiar em nós, que nós tenhamos um grande peso pela missão. Você pode ver o peso que os profetas do Senhor têm pelas nações, eles nem podem dormir, eles correm de nação em nação. Se eles ficam no Quênia por 2 semanas, ele diz, eu já estou perdendo tempo, já deveria estar em três países para avisá-los que o rei está vindo e dar a eles uma chance. Então nós temos que trazer a mensagem de que o rei está vindo e reconciliá-los, dizer para eles, há uma mensagem, nós fomos enviados com uma mensagem para vocês. Desejo de servir, vida sacrificial, ser santo, justo, separado, honesto. Também você tem que saber se conduzir bem através desta terra muito suja. Paciente, mas também radical por Cristo. Você vem com fogo. Então, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26, ele diz, é assim que você deve ser. O servo do Senhor não deve ser briguento. Estes são apenas alguns dos atributos, você pode fazer a sua própria lista. O servo do Senhor não deve ser irritado, mas deve ser gentil com todos, capacitado para ensinar, paciente, perseverando, suportar o mal para poder entregar a mensagem. Jesus fez isso corrigindo com gentileza, com doçura. O Senhor deve ser arrependido, misericórdia. Quando você vê que eles estão se opondo a você, você tem que olhar de forma diferente. Você não deve olhá-los como inimigos. Você tem que ter piedade deles, abrir os olhos deles para que eles vejam Cristo. Se você não tiver misericórdia deles, eles estão fechados na sua posição de rejeitar a Cristo. O Senhor talvez conceda a eles arrependimento, conduzindo-os ao conhecimento da verdade. Então, eles possam cair em si e escapar das armadilhas do diabo depois de que ele os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, este agora é o propósito do embaixador. 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. Mateus 28, do 16 ao 22. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, disse Jesus. Por isso eu os envio. Ele os enviou com autoridade. Ele está te enviando com autoridade. Nós vimos ontem em 2 Coríntios 5:20. Que nós somos embaixadores de Cristo. Então nós precisamos ir e levar a mensagem. Neste lugar nós sabemos que somos temporários aqui, nós somos peregrinos, pertencemos a outro reino, o reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus, não podemos nos acomodar aqui. Nós somos mensageiros carregando as notícias cruciais. Nós estamos cumprindo a obra de Deus, a missão de Deus, a função que Ele nos enviou. Ele enviou a igreja para representar o reino do Deus Todo-Poderoso.
E nos muitos exemplos de pessoas que são enviados para representar, se você passar pela Bíblia, 2 Reis 5, do 1 ao 12, você encontra casos onde, quando alguém foi enviado como mensageiro, Cristo veio com o reino. Os profetas de Deus, nós sempre trouxemos a mensagem de Deus com poder. E a mensagem que nós estamos trazendo, esta instrução e este comando para ir em Mateus 8, Mateus 14, 16, Lucas 44, isto significa que o Senhor confiou a nós. Isso é sério. Ele nos confiou, Ele confiou em nós. E confiou em nós para carregar a mensagem. Isso é muito sério. O Senhor confia em você para carregar essa mensagem para Ele. Ele confia em você. Ele confia que você vai entregar. Você vai entregar a missão, vai cumprir a missão. Aleluia. Ele está confiando que você vai ser capaz de cumprir a missão do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O Senhor diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 2, 4, ele diz, novamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele diz, pelo contrário, como homens aprovados por Deus, falamos como homens aprovados por Deus a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho. Não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Então ele está dizendo que Ele confia em você. Ele confiou este maravilhoso veículo de salvação do Evangelho para a igreja. Ele confiou à igreja. E ele diz que aqueles a quem ele confiou o Evangelho, ele os provou e viu que eles são confiáveis. Então, eles não vão tentar agradar os homens. E se você simplesmente usar esse metro, essa medida, então a maioria da igreja já está fora, porque eles estão tentando agradar o mundo agora. E a mensagem que nós carregamos, a mensagem que você carrega, é João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou a Cristo e morreu para reconciliar a humanidade com Deus Todo-Poderoso, com Deus Pai. Então, portanto, ele está dizendo que nós precisamos nos preparar. Em todas essas visões, ele está dizendo, sejam santos, vocês têm que ser santos. Você tem que ser santo para carregar essa mensagem. Você tem que odiar o mundo. 1 João 2, 15, 17. Porque você tem que saber que este mundo como ele é, será destruído. E o rei deste mundo será lançado fora. Você tem que odiar o mundo e se separar do mundo. Em João capítulo 18, 36, ele diz que a igreja pertence a outro reino. Outro reino. João capítulo 18. João 18, versículo 36. Ele diz o seguinte, João 18, 36. Ele disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui, é de outro lugar. Este é o reino ao qual nós pertencemos, de outro lugar. Aleluia. Nós pertencemos ao reino do Deus Todo-Poderoso, outro lugar. E é por isso que quando você vê a igreja desta era totalmente envolvida com o mundo, isto é uma tragédia. Nós não podemos nos acomodar aqui, não, de forma nenhuma, ficar estabelecidos aqui. João 17, 16, ele diz o seguinte, que eles não são do mundo,
Jesus fazendo a oração sacerdotal antes de partir e como ele orou pela igreja. A minha oração, eu não rogo que os tire do mundo, mas que tu os proteja do maligno. 16, então ele diz, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, assim eu também os enviei ao mundo. Este é a declaração do seu comissionamento. Ele enviou você com uma mensagem para o mundo. E é por isso que o arrebatamento da igreja é muito importante, porque esse é o dia quando agora ele vai te chamar de volta. Você executou o dever, você cumpriu a missão com a qual eu te enviei para representá-lo, o reino de Deus. É um chamado extremamente alto, é um chamado extremamente alto, sublime, que o Senhor pode enviar homem mortal agora para representá-lo. Isso é muito sério. Aleluia. Então, ele diz muito claramente no livro de Lucas 4, versículo 22. Ele diz o seguinte, Lucas 4, e falavam muito, ficaram impressionantes pelas palavras de graça que saíam da sua boca. Eles também perguntaram, acaso este não é o filho de José? E ele lhes disse, em verdade, a respeito de vocês está escrito este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Então isso é muito sério. Ele está dando a ele mesmo aqui como modelo e o melhor exemplo do embaixador do reino. O melhor exemplo daquilo que a igreja deve ser, como levar o evangelho, a mensagem do Senhor. E ele está dizendo muito claramente que eles viram que ele veio com graça, mas ele sabia que este povo, a qualquer momento, daí um pouco se voltariam contra eles, já iam falar, você é filho de José, você não é quem você diz que é, e tudo isso. Então o Senhor está dizendo, até mesmo você, enquanto vão para se preparar para mudar o seu turno, você tem que permanecer firme. Permaneça firme. Jesus permaneceu firme até lhe entregar a missão. Ele diz que eles ficaram espantados pelas palavras de graça que saíam da boca dos lábios dele e falavam bem dele. Então ele está dizendo, sim, ele te enviou com a mesma autoridade. As pessoas ficarão impressionadas. Vocês vão falar de vida para um mundo morto, um mundo caído. E ele está te pedindo hoje para permanecer firme até o fim. 1 Pedro 3,15, ele diz o seguinte, o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ele diz o seguinte, ele diz, 1 Pedro 3,15, isto é o que o Senhor diz, mas antes santifiquem Cristo como Senhor nos seus corações, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que vocês têm. Nós temos a esperança da eternidade, a esperança da ressurreição, a esperança da salvação da tribulação. Então ele está dizendo que você precisa sair lá fora preparado. E que essa é a razão pela qual o arrebatamento vem. Que ele nos enviou para uma terra estranha, para ganhar o mundo.
E então, no You take fim, the church quando a home. missão for This is not cumprida, your ele home. nos leva de volta para casa, People confront ele you leva a igreja Christians. para casa. Aqui não é a Why are sua you so casa. hopeful? How As sure? pessoas Why are you são so sure confrontadas com that the os Messiah will cristãos. come? Por que eles têm tanta esperança? But Por do que, this que with eles têm gentleness, he tanta says, certeza que o Messias está and vindo? respect. Mas faça isso com Keeping gentileza e com clear respeito, ele conscience, diz. so that Contudo, those who façam speak isso com maliciously mansidão e against you, respeito, conservando boa against consciência, your de good forma que os behavior que in falam Christ, maldosamente may be contra ashamed of their slander. vocês e o bom procedimento de vocês, Does the porque church estão have em this? Cristo, fiquem Today the church is much of a envergonhados fight. das suas calúnias. A igreja tem isso? A igreja So the Lord is hoje asking the está church totalmente suja. to Então o wake Senhor up está pedindo para a igreja and go to the mission para where He acordar sent her e ir para a missão para a qual ele a to enviou, prepare the nations. The Messiah is coming. para preparar as And we know nações. too O well Messias está vindo. E that nós the mere sabemos fact muito that there is bem the scripture of Matthew chapter 7, que o mero fato de verses que há uma 21 escritura em to Mateus 23, capítulo 7, where in versículos verse 21 a 23 says, to 23, tell you the truth, onde no versículo 23 ele diz, para I do not dizer-lhes know a you. verdade, eu From verse não 21 it te says, not conheço. everybody Do versículo that goes 21 to ele church diz, and says, nem Lord, Lord, todos que vai à will igreja e diz, enter Senhor, Senhor, the kingdom of heaven. entrará That is the no reason the reino rapture do must happen. céu. Esta é a Because razão at one pela qual point o he says he arrebatamento must come deve and acontecer. separate the true church. Porque em um ponto That ele prophecies you diz see in que Matthew ele tem 25, que vir e 1 to separar 13, a the verdadeira foolish igreja. virgins, Esta wise virgins. profecia que você At vê em one point he Mateus has to come and 25, do 1 ao separate 13, out as virgens the sábias true e church tolas. and Em take um her into ponto ele glory tem que vir and e save her separar uma da from the outra. wrath that is A coming. verdadeira So igreja, this is very levá-la para a serious, glória e blessed people. salvá-la da ira que The está church vindo. must prepare. Então isso é muito sério. O povo abençoado, a igreja tem que se preparar. I have seen the church being taken. Eu já vi a igreja And sendo the bitter levada. reality is that not everybody in the church will enter the kingdom of E a God. Brother Todd. amarga realidade é que nem todos na igreja Says he's coming to entrarão no reino de evacuate Deus. her De forma nenhuma, não. from the earth. Ele diz que ele está And bring vindo the para church to an evacuá-la da Close it down. terra e trazer a era da igreja ao fim, separate out. fechar a era da igreja The apostate church e separar take up a igreja genuine apóstata because e right levar now, para cima you a have the igreja 2 Timothy genuína. chapter 3, Porque 1 and agora 5 mesmo vocês church. têm 2 Lovers of Timóteo pleasure, 3, do 1, lovers of a money, igreja lovers de of material, 2 Timóteo, Laodicea capítulo also, 3, do 1 a Revelation 5. chapter 3. Amantes do You have the dinheiro, church in amantes 2 dos Timothy, prazeres, amantes chapter das 4, coisas verse 3. materiais. Love Você tem a fleshly igreja em gospel. Oh, it's 2 everywhere. Timóteo They 4, love it. 3. It's the whole world. Eles amam o evangelho You da have Hebrews carne. chapter Oh, 6, isso está 4 em to 6. todo lugar. Eles amam isso. If we have No mundo received the inteiro. knowledge of Hebreus the truth, 6, de 4 a we have 6. tasted the heavenly gift and all that. Se nós recebemos And o then we fall again. conhecimento da No verdade, repentance provamos available. o dom celestial e Hebrews tudo 10, isso caiu 26 to novamente, 31 church. não haverá mais 2 Peter arrependimento chapter para 2, ela. 19 and 22 Hebreus church. 10, You also 6. have Matthew 22, A 1 igreja to de 14, 2 Pedro, where it says, Mon ami, Mateus, my friend, how did you come here? onde ele diz 22, And do then, 1 ao 11, Tie him and throw into the lake e of ele fire. diz, amigo, como você So entrou this is aqui? serious, Então, blessed people, amarre-o very e lance serious. no lago de fogo. Isto é sério, Very, povo very serious. abençoado. Mateus The 22, 11. We'll take the church. Muito, I've seen the muito church taken. sério. O Senhor vai And levar a I've igreja, eu trumpeted já this vi a all igreja across sendo the levada. globe, that E eu people may trombeteei prepare. The isso church will be através de taken. todo o globo, para que as It may pessoas seem far, but it possam will se take place. preparar. A Every igreja day that será passes levada draws you closer para to that event. todos. Cada dia que passa, isto te leva And mais you know perto that the deste kingdom of evento. God is coming. And the Bible has spoken about E você the sabe events que of o the reino de Deus tribulation está vindo. E and a the Bíblia falou a principles there, respeito the Antichrist. dos eventos da He comes with his tribulação assistant, e the dos false prophet. principais And lá, they e will o take over the whole anticristo. world. At one point, Ele he vem begins to com make seu announcements, assistente, o falso global profeta, announcements. e ele vai começar Men em um of ponto intrigue fazer anúncios will globais. appear to Ele be vai solving problems. dominar o mundo inteiro. Ele é um homem de So the intrigas. rapture also Ele vai permits the Lord to aparecer reveal the tentando Antichrist, como alguém que that he may resolve begin to problemas. roll out, Então, o arrebatamento também make a permite que o Senhor progression of the revele o prophetic anticristo timeline para to que the ele kingdom of comece a God, toward the desenrolar second coming and e millennial stage. fazer um progresso da linha do tempo you need to profético prepare these em direção ao events reino de that will Deus take até place. chegar no estado You believe it or not, milenar the e rapture will take place. eterno. Então, Whether people scoff quer it or você not, it will acredite not ou change não, o the truth arrebatamento that vai the rapture is acontecer. Quer as pessoas zombem ou não, isso não pode Very mudar a serious, verdade de blessed que o people. arrebatamento está vindo. He defeated his Muito enemies in sério, Egypt. povo abençoado.
Joshua, Ele derrotou in os Joshua seus chapter 5, inimigos no 13 to Egito. 15, he Josué, defeated the em enemies of God in Josué Jericho. 5, do 13 ao 15, ele David defeated derrotou Goliath with the os help of inimigos de God Deus em Almighty, Jericó. anointed. Davi derrotou Golias em Samson nome do defeated Deus the enemies of God. Todo-Poderoso. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Sansão There's so derrotou many os inimigos examples. de Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. In Há this case tantos too, the Lord exemplos. must intervene. That you may Neste win. caso também, o Senhor tem que That the intervir devil may para not que win. ele possa That you may vencer. find yourself into your eternal destiny. Para que o The diabo reason não you became vença. born again, Para the que reason você you've been possa walking ser in achado no holiness, seu destino it's not eterno. in vain. A razão pela qual você nasceu de novo, a razão pela qual você anda em And then santidade, you have your não é final em vão. voyage towards your Então você eternal tem home. a sua viagem eternal home. final There em will be a day, direção I have ao seen seu it lar already. eterno, à I've sua seen them on casa their final eterna. stretch, going up Esse é um dia glorified. que eu já Even vi, recently, eu já os vi na recently, na July, etapa, na and reta then May final, 2nd. subindo. May 2nd, even Recentemente closer. mesmo, Show me the exact em persons 2 that are de involved maio, also. People I know. eu This is cheguei até serious. mais perto, vendo as pessoas que eu conheço. Isso é sério. So, we Ele have me levou trumpeted mais this that perto the e eu vi nations may pessoas que eu prepare. conheço. Então, nós temos We trombeteado have isto para que trumpeted as the fact that nações the Lord possam is se summoning the preparar. nations Nós temos to appear trombeteado before o him, fato to de que o worship, Senhor está to serve him. reunindo as nações para comparecer diante dele, para adorá-lo, para servi-lo. The Lord promised in the Bible your inheritance in the O kingdom Senhor of God. prometeu na Bíblia a How sua tremendous, how herança powerful. no reino de Deus. Oh, quão For those tremendo, that will quão overcome, poderoso. He promised this. Those that Então, will para overcome, aqueles que Daniel chapter vencerem, 7, ele 27. prometeu isso. Aos vencedores, Daniel 2 Timothy 7, chapter 2, verse 12. 27. If we endure 2 with him, Timóteo then you 2,12. share with him the glory, Se você glorious thrones. perseverar com Reign ele, with him. sofrer com ele, então você também partilhará do reino com ele, o trono The com ele. nations Você need to reinará prepare for com the ele. coming of the Messiah. As Time is nações running out. precisam se preparar para a vinda do Messias e o tempo está And the esgotando. purpose of all this is that now you may E o be more propósito alert. de tudo isto é para que We live agora in an você age of esteja a mais compromised alerta. form of salvation, Nós vivemos em uma salvation era of de convenience, uma forma de salvação salvation comprometida, salvação is da in tandem conveniência, with the culture of salvação the day, que mixing the world está de with acordo com salvation. a cultura He says, deste no, with dia, this kind of misturando announcement o mundo com a and the salvação. power Ele the Lord disse, is não, executing, este you tipo have de to make a decision anúncio today e o poder com o qual o Senhor to está take your executando, você Christian tem que tomar salvation uma decisão much more hoje seriously and separate de out. levar a tua salvação cristã muito mais seriamente e separar-se. You must separate out. Você tem que Scriptures se like separar. Philippians 2, 14, 15. Escrituras out como on Filipenses that 2, 15, 16, estão This is a clamando serious por time in essa the history of the church. necessidade. The church must prepare. Este é um The tempo nations sério must na história prepare. da igreja. A Even igreja those tem que se who are preparar, not yet born as again, nações what an têm que se preparar, opportunity até you mesmo have aqueles que ainda não to enter nasceram the de kingdom of novo. God. Que oportunidade que You have vocês such têm an de awesome entrar no opportunity to reino de repent Deus. now and receive Christ and change your Vocês destination. têm uma maravilhosa oportunidade de se Maybe you're a arrepender watchman, agora, or you're a receber doctor, Cristo e you're just mudar finishing o night seu shift, destino. Talvez você and you seja think about this whole thing. guarda, This could be the day. médico, você está The mudando Bible o seu says today is the turno day of e salvation. você está pensando em tudo isso. Este To pode ser o change, to dia. make A Bíblia up your diz, mind hoje é o and dia da receive salvação. Jesus. He O loves dia you. para He died mudar, for you. para tomar uma And that's why he decisão, has sent receber us to Jesus. now let Ele you know, ama você, please, ele morreu por this is você. now high time. E é por isso que ele nos Prime enviou time. para que vocês saibam Repent que, now por favor, já and passou prepare, do because any tempo, moment the já Messiah will passou take the da church. hora. Arrependa-se Repent now agora and e prepare for prepare-se, the porque a coming qualquer of momento o the Senhor vai levar a Messiah. igreja. That is the message he's giving the church. Arrependa-se e prepare-se para a vinda do Messias. We've gone Esta é a all over the mensagem world. que We're ele still está on dando this para a journey. igreja. And we Nós temos ido trumpeting. pelo mundo inteiro e ainda We're estamos trumpeting nesta these visions jornada, and all these trombeteando. visions put Estamos together, trombeteando even by estas voice. visões e todas estas Everything visões is said by colocadas voice. juntas, até You can mesmo see that por he's voz. promising a glorious Tudo que eternity ele diz é por to the voz. church. Você vê que ele está prometendo uma gloriosa He's eternidade para a promising igreja. a reunion with Christ. Ele está prometendo uma reunião com He's Cristo. promising an inheritance in the Ele está kingdom of prometendo God. uma An herança inheritance that no lasts reino de Deus. forever. Uma herança Does que not end. dura para sempre. Para Who sempre. can Nunca reject vai this? acabar.
Quem pode rejeitar isso? Ele está prometendo que você vai receber vida eterna, nunca mais vai morrer. Vida eterna, isso é poderoso. Ele está prometendo que dentro daquela eternidade você vai aparecer com Cristo em glória diante do Pai. Maravilhoso, maravilhoso. Em Colossenses capítulo 3, versículo 4. E em todos estes anúncios colocados juntos, você ainda vê que ele está prometendo te resgatar da ira que está vindo. Nós vimos isso em Apocalipse 3:10. Porque você perseverou com paciência, nós vimos em Salmo 27, versículo 5, ele vai te levar e te esconder. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10, Apocalipse 6, 9 e 10, a matança, o massacre, a decapitação. Ele está vindo para te resgatar daquele Apocalipse 6, 9, da ira de Deus, a hora da ira, que nós vimos em Lucas 21, 36, aquele momento, todas as coisas que sobrevirão à terra, aquela ira. Romanos, 1 Tessalonicenses 5, 9, ira. Ele está cheio de ira, ele vai liberar a ira. Ele prometeu coroas de justiça. Quão maravilhoso! 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. E quando você ler Apocalipse 21, até o versículo 8, você vê o povo que ele vai guardar para fora. Versículo 7, ele diz que você vai herdar tudo isso, significando que você vai desfrutar do novo céu, da nova terra, desfrutar da nova Jerusalém, a cidade de ouro, que eu vi, o lar eterno dos justos e eternamente, eternamente sem fim. Isso é sério. Oh, isto é sério. Acesso à árvore da vida, cerimônias de premiação, um lugar na casa do Pai. Receber baseado em quantas pessoas você conduziu para Deus, para ser louvado pelo Pai. Nomes serão lidos e você vai se levantar e o Pai vai te elogiar. Você vai receber elogios e louvores do próprio Pai. Corpos imperecíveis, corpos que têm glória e poder. Eles não têm enfermidade, não têm dor, não têm doenças. Não pode sofrer, não pode cobiçar, corpos imortais e gloriosos. Como você responde a isso? Você responde a todas estas promessas se preparando. E esta preparação, Romanos 13, 11 e 13. A nossa salvação agora se aproxima, está mais próxima agora do que antes. Do que quando começamos. Hebreus 9, 28, nós temos que esperar por Ele. Ele está vindo para aqueles que estão esperando por Ele. Procurando por Ele. Ele está dizendo, mesmo que ele demore, Hebreus 10, 27, mesmo que ele demore, espere, ele vai vir. O que o inimigo está tentando fazer é te envolver nas ocupações deste mundo. Você acorda de manhã, escova os dentes, entra no tráfego, vai para o trabalho, sai para almoçar, volta para o trabalho. Agora você tem que entrar no tráfego de novo, e agora você volta para casa, dorme, acorda no dia seguinte, leva as crianças para a escola. O Senhor diz que quando o Senhor chegar, alguns estarão no tráfego, outros estarão cozinhando, outros estarão sentados em bares, alguns estarão sentados nas salas de aula ouvindo, outros serão enfermeiras, médicos atendendo pacientes, os voos indo, veículos na rua, pessoas trabalhando nas construções, construindo pontes, as costureiras trabalhando. Então todos estarão ocupados e de repente ele vai surpreendê-los.